Já de volta com o cenário econômico. Bom, vamos falar sobre o impacto sobre a indústria de máquinas dessa epidemia de coronavírus na China. A gente ainda continua com o feriado, não do mercado financeiro que reabriu hoje, depois da semana passada, mas parte da indústria da China não está trabalhando justamente por uma decisão do governo. Bom, meu convidado hoje é Paulo Castelo Branco, presidente executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais. Paulo, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Eu que agradeço. Nós temos já como mensurar alguma coisa do impacto na economia brasileira? A China é consumidora de commodities, mas ela é fornecedora de manufaturados como ninguém hoje no mundo, Sim. né? Isso tem um impacto já mensurado aqui na necessidade da indústria brasileira que possa precisar de insumos que venham da China? Piotr, essa é uma pergunta importante, né? Na verdade, a gente ainda não tem como mensurar isso, porque, como você mesmo citou, o Ano Novo Chinês, que é o principal feriado da indústria chinesa, né, do país, da China, ele voltaria hoje, né, o povo a trabalhar normalmente. O governo tomou a decisão de prorrogar mais 10 dias, né? Então, dia 10, que seria a semana que vem, né, estaria voltando ao normal. Ainda não se sabe, na verdade, o impacto. Por quê? Porque, como você disse, todos os países dependem ou de produto importado da China, de equipamentos e também de componentes, né? Os outros países da Europa, dos Estados Unidos, recebem componentes da China, montam e também exportam para outros países. Então, é difícil, né, ainda mensurar qual vai ser esse impacto. A gente sabe que vai haver, mas ainda não sabe. Que a gente vai ter um impacto na economia, se eu pegar o exemplo brasileiro da greve dos caminhoneiros, que é uma coisa diferente, porque você tinha uma data para acabar e depois a vida retoma. Sim. Quando eu estou falando de uma questão de doença, é sempre mais difícil supor, entender qual vai ser o final dela. A gente vai somar o que? 10 dias de paralisação, 10 dias úteis, né, de paralisação da indústria chinesa, se eu contar só os dias da semana. Que vai ter um impacto, vai. O que está difícil entender é o que vai acontecer depois disso. Daí é que vem a incerteza, Paulo? Exato, porque a gente não tem como avaliar o grau de desabastecimento, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que as indústrias... Esse é o detalhe, desabastecimento. Desabastecimento. As indústrias têm estoques, né? Tanto os compradores quanto os vendedores lá. A gente não sabe o quanto, na verdade, isso vai impactar, né? Para atender às necessidades mais prementes, os pedidos em andamento. Quer dizer, os pedidos em andamento vai prejudicar, porque 10 dias já sabe que é claro, né? Mas precisa ver o que isso aí vai incorrer no resto do processo, certo? Nas matérias-primas, porque também não está entrando, né? Lembre-se que a matéria-prima também não está entrando lá. Então é difícil, né? Isso é uma equação complicada. Porque dentro da lógica de cadeia global de suprimento, a China está inserida em praticamente todas hoje no mundo. Exato, né? E exato. Inserida de maneira forte, decisiva, forte, isso, não é? Decisiva. Ela tem uma participação muito grande, né? Hoje em toda a cadeia industrial global. Daí quando a gente fala, por exemplo, de você interromper algum processo porque não está vindo um suprimento que teria que sair de uma empresa chinesa, e claro, no mínimo vão ter 10 dias de atraso, 11 ou 12 dias de atraso, não estou falando em números mínimos, porque Sim, esse número pode ser na melhor das hipóteses. Isso mexe completamente com o PIB brasileiro de indústrias que poderiam se modernizar e produzir mais. Isso já é mensurado? Se eu tiver 10, 12 dias de atraso, isso tem peso significativo? Ou eu consigo recuperar, seja com arranjar um outro fornecedor ou ao longo do ano? É por isso que é difícil mensurar, porque você trocar uma cadeia de suprimentos não é uma coisa tão fácil. Não é rápido, ainda mais porque isso já é uma coisa que perdura há um longo tempo, né? Os fornecimentos da China na parte de equipamentos, é o que eu te disse, tem estoques. Ainda é possível estoque intermediário, estoque viajando, estoque já está internado no Brasil. Então ainda dá para a gente ter uma noção. Agora, máquinas que estão sendo feitas sob encomenda, é difícil, porque precisa ver o que isso vai impactar. Na matéria-prima que eles não receberam, a matéria-prima que vai ser usada para poder construir esse equipamento, né? E o tempo até fazer a expedição dele. Qual é a dependência brasileira hoje de suprimentos vindos da China? A gente sabe o quanto que a China consome de commodities brasileiras. Isso é claro em relação a alimentos, em relação a minério, em relação a petróleo, bom, isso a gente sabe tudo. Quer dizer, é muito mais fácil compreender. Agora, eu tenho uma cadeia muito mais diversificada quando eu falo de suprimentos para qualquer linha de montagem de qualquer processo hoje de manufaturado. A gente tem ideia de qual é a dependência que nós temos da China hoje? Não tem. Esse é um dado ainda
difícil de mensurar. Porque eles são agressivos para entrar no mercado, com relação de preço. Então, quer dizer, alguém que tinha um fornecedor que era de outro lugar do mundo pode ter substituído por um chinês recentemente, e isso não está em qualquer lugar para fazer essa mensuração. E existe também um fato, o fornecimento indireto da China, porque muitas empresas europeias, americanas, fornecem para o Brasil, por exemplo, equipamentos. E as empresas compradoras pensam na realidade que estão comprando daquela empresa um equipamento completamente de origem alemã, de origem italiana, de origem americana. Mas estas empresas também compram muitos componentes fabricados na China, inclusive das suas próprias subsidiárias. Fábricas que eles têm na China que fazem componentes e exportam para esses países, montam nas máquinas e vendem. Então, por isso que é difícil mensurar. Que ela está completamente inserida. Ela é talvez o maior player de suprimento global hoje, né? Sim, dessa cadeia global. Sem dúvida. Eu tive agora, em novembro, 12 dias lá na China. E foi possível ver a evolução a cada ano que passa do tamanho da indústria deles, né? Então, assim, isso é uma coisa que preocupa bastante, mas assim, eu estou confiante com os contatos que eu tenho diariamente de que o governo vai controlar. Eles estão tomando ações para... Nós tivemos essa declaração da OMS na semana passada e a gente viu a China, o governo investindo na economia agora, colocou 173 bi para dar liquidez, ou seja, o governo está no controle da situação. Tudo indica isso, pelo menos, até o momento, né? Eu confio, porque eles têm é um governo, apesar de socialista, mas é desenvolvimentista, né? Você vê lá que eles têm um controle muito forte da situação. Então é isso que, vamos dizer assim, me consola e me deixa otimista para resolver essa situação. Construir um hospital em 10 dias agora para poder atender as vítimas do coronavírus. Paulo, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço pela oportunidade, Piotr. Uma vez mais, viu? Muito obrigado. Bom, o cenário econômico de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, terça, a gente está de volta. Até lá, hein?